Com licença, já tô chegando aqui na sua casa porque hoje o assunto por aqui é muito sério. As canetinhas emagrecedoras, será que elas estão transformando vidas ou será que elas estão criando novos problemas, novos desafios? Nos últimos meses, poucos assuntos geraram tanta repercussão como esse. De um lado, pessoas comemorando os resultados impressionantes na balança e do outro, profissionais observando mudanças importantes na saúde, na composição corporal, na pele e até mesmo, claro, na autoestima dessas pacientes. Mas afinal, o que é que está acontecendo de verdade? Você está no Beleza Inteligente na TV e eu sou a Marília Ergueto, sou CEO desse grande ecossistema da estética que reúne clínicas, mentorias e esse lindo programa de TV. E esse programa nasceu para mostrar que existe sim um novo caminho dentro da estética, um caminho baseado na beleza feita de forma inteligente. E eu quero te agradecer por estar aqui comigo mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, mas mais do que isso, muito obrigada por você fazer parte disso aqui. E esse programa aqui, ele nasceu para ser palco, para dar voz aos profissionais que acreditam nesse tipo de beleza. Uma beleza feita de forma diferente, de forma séria, que respeita a saúde, a individualidade de cada ser humano e principalmente para informar você que está em casa, para que você também busque formas inteligentes da beleza. Então aproveita e já segue esses dois Instagrams que você está vendo aqui na tela, que é o meu pessoal e o Instagram também do Beleza Inteligente na TV, para você não perder nada, tá sempre por dentro aqui das nossas novidades. E bora que hoje o nosso programa tá cheio de informação importante. Vamos? Hoje a gente vai estrear mais um quadro novo aqui no Beleza Inteligente. Vocês estão vendo que a gente está cheio de novidades, cheio de quadros novos para vocês e a nossa intenção é sempre levar a maior quantidade de informação. E esse quadro ele foi criado para trazer diferentes olhares sobre os temas que estão impactando diretamente a vida das pessoas. Porque muitas vezes não existe apenas uma resposta, existem diferentes perspectivas. E isso é o que torna uma discussão muito rica e inteligente. Então chegou aqui para vocês agora o nosso quadro que se chama Ponto de Vista. E para o ponto de vista de hoje, nós vamos ter o tema: as canetas emagrecedoras estão transformando vidas ou estão criando novos desafios? E para isso, nós vamos ouvir a opinião de dois profissionais convidados que vão aparecer para vocês aqui no telão e depois eu também vou dar a minha opinião como profissional da área da estética. E o primeiro convidado é o médico Dr. Vinícius Moreira, especialista em emagrecimento. Vamos ver o que ele tem para contar para a gente? Qual é o seu ponto de vista, doutor? Olá, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Moreira, eu sou médico, especialista na área de emagrecimento, reposição de hormônio e no tratamento de lipedema, menopausa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das canetinhas emagrecedoras. Hoje, as canetinhas emagrecedoras, principalmente a tirzepatida, que é o Mounjaro, ela não está só transformando vidas, a gente já vê um impacto de saúde a nível global. Elas foram desenvolvidas inicialmente para tratar diabetes, depois a gente viu que ela é boa para quem tem obesidade, para prevenir algumas doenças cardíacas, para melhorar a questão da apneia do sono obstrutiva, gordura no fígado e por aí vai. Recentemente, no maior congresso de oncologia chamada ASCOS, foi discutido um artigo científico que foi utilizado tirzepatida ou Mounjaro no tratamento de câncer. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Então hoje a gente já tem estudos muito avançados em tratamento para endometriose, para Alzheimer, para dependência alcoólica. Então não é uma medicaçãozinha só para quem quer perder peso. A gente tem uma melhora metabólica do paciente. E no meu consultório, no meu dia a dia, é exatamente isso que eu vejo. Eu vejo uma mudança que vai além do emagrecimento. É uma mudança que vem de dentro para fora. Uma mudança na parte metabólica, uma mudança na alimentação, no estilo de vida, porque para ser definitivo a gente tem que mudar, a gente tem que querer, precisa de disciplina, precisa de seguir uma rotina, não basta só tomar a medicação, tem que querer mudar. Hoje, curiosamente falando, o meu maior desafio aqui no consultório é fazer as pessoas entenderem a importância de se alimentar. Não é só tomar a medicação e ficar sem comer. Assim não funciona. Hoje aqui na clínica a gente utiliza de uma tecnologia chamada calorimetria indireta. Ela serve para analisar o real gasto calórico que você tem. O que significa isso? O teu corpo ele precisa de energia para fazer algumas funções básicas
para te manter vivo. O coração precisa bombear sangue para todo o corpo, o pulmão precisa fazer trocas gasosas, sinapses no cérebro, respirar, pensar. Tudo isso gasta energia, que a gente chama de taxa metabólica basal. Essa máquina, ela vê o teu real gasto calórico. Mediante isso, a gente consegue fazer uma dieta para você preservar a massa muscular, melhorar a sua saúde metabólica e conseguir emagrecer. Porque o emagrecimento saudável é aquele que a gente mantém músculo ou ganha músculo e perde só gordura. A tisepatida, que é o Mounjaro, é uma ótima ferramenta para aquela pessoa que não consegue seguir uma dieta. Ela é uma facilitadora, ela é uma muleta, mas não adianta a gente só se escorar na medicação. A gente precisa fazer escolhas boas, a gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa utilizar ela para justamente a gente mudar nosso estilo de vida. Por isso eu costumo dizer, a medicação ela não é o protagonista, o paciente ele é o protagonista. A medicação é apenas uma ferramenta que vai ajudá-lo a chegar mais longe. E o nosso segundo ponto de vista vem da nutricionista Giovana Fogo. Giovana, conta pra gente, qual é o seu ponto de vista? Bom, no consultório eu tenho visto os pacientes conseguindo recuperar a autoestima, a saúde, a qualidade de vida quando em uso das canetas emagrecedoras, né? E quando elas são bem indicadas. Mas a gente também vê muitas pessoas começando esse tratamento sem uma orientação adequada, sendo muito influenciadas pelas redes sociais, né? Às vezes de uma maneira não muito correta, e muito frustradas por não entenderem que essa medicação ela é só uma pequena parte do processo de emagrecimento. Como nutricionista e também como futura profissional de educação física, eu acredito que os melhores resultados eles vão acontecer quando a gente estiver associando a alimentação, o exercício físico, o acompanhamento profissional e também uma mudança de hábitos ao uso dessas canetas emagrecedoras. O objetivo ele precisa ser uma saúde sustentável e não só um emagrecimento rápido. Então, hoje, acho que o nosso maior desafio é esse. As canetas elas têm ajudado muito, mas elas também têm trazido esses desafios, né, de conscientização de quem as utiliza. Muito interessante, né, gente? Como várias profissões, essa multidisciplinaridade, cada um traz a sua visão sobre o mesmo tema. E eu quero falar um pouquinho para vocês o meu ponto de vista da ótica de pessoas que trabalham, de profissionais que trabalham com face, com rosto. O que nós temos visto, tá? O que tem chegado no nosso consultório todos os dias? Pessoas felizes com o corpo, pessoas com uma autoestima completamente renovada, pessoas que nunca se viram tão bem como elas estão naquele momento, que nunca estiveram tão felizes com a balança, mas que sim, existem prejuízos, às vezes, bastante sérios no rosto. Mas antes de eu adentrar nesses prejuízos e formas de tratamento, eu gosto de fazer uma pontuação. Desde que seja feito de fato por uma indicação médica, que tenha acompanhamento, que tenha um profissional sério acompanhando essas pessoas para fazer o uso dessas canetas emagrecedoras, eu de fato tenho visto que essa mudança de comportamento, de quando a pessoa começa a se enxergar de uma forma diferente, que ela começa com essa autoestima renovada, ela começa a olhar para si de novo, ela tem sido uma mudança de vida, uma transformação mesmo muito positiva. Eu tenho percebido no meu aspecto é falar sobre autoestima, que quando a pessoa ela se vê assim, é como se ela desse o primeiro passo, é como se ela caísse uma cortina dos olhos dela, a venda caísse, e ela começa a se enxergar e a olhar para ela, e esse é só o primeiro passo para uma série de mudanças. Então, a pessoa que ela emagrece, que ela vê que ela conseguiu uma coisa que ela nunca tinha conseguido, ela começa a se amar mais, e aí ela começa a querer praticar uma atividade física, porque ela sabe que ela precisa para manter, ela começa a querer se alimentar melhor, ela começa, inclusive, a buscar até os procedimentos estéticos, porque daí sim, ela viu prejuízos também no rosto, mas ela teve um estímulo para se cuidar, porque o que a gente via antes era que as pessoas acima do peso, as pessoas com obesidade ou as pessoas que não se sentiam bem com seus corpos, muitas vezes elas até tinham vontade de cuidar alguma coisa do rosto, da papada, mas quando elas olhavam no espelho, elas viam um todo tão diferente da imagem que elas gostariam, que elas não tinham nem coragem de buscar por esses procedimentos na face e no pescoço. Hoje, quando elas já deram esse passo no corpo, elas buscam essa parte de face muito mais animadas. E depois disso, a gente vê também mudanças, e eu falo isso pelas pacientes que eu converso, pelas centenas de pessoas que eu já conversei sobre esse assunto,
que isso também me abre perspectivas profissionais, perspectivas de relacionamento. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando sobre tudo isso, porque eu brinco, eu sempre falo isso e eu estou falando isso também para os homens, mas eu brinco muito com as mulheres, que a grande maioria das minhas pacientes são mulheres. Que uma mulher com autoestima em dia, ela não quer guerra com ninguém, ninguém segura essa mulher. Né? Então, ela começa melhor no relacionamento, ela começa melhor na carreira, porque ela está se sentindo bem. E aí sim, trazendo um pouquinho mais, já feito esse parênteses que eu acho muito importante, aí eu venho agora para a parte de face. A gente percebe prejuízos na face? Sim. O emagrecimento, seja pelo uso das canetas ou seja por qualquer outro método de emagrecimento rápido, ele vai trazer prejuízos para o seu rosto. Por quê? Porque quando a gente tem a gordura ela está ali inflando, enchendo aquele tecido. Quando a gente perde gordura, a gente não consegue escolher, nossa, eu vou perder gordura só na minha barriga, eu vou perder gordura só na perna. Não, eu não consigo. A gordura, ela se perde de uma maneira geral. E o nosso rosto todo é coberto por gordura. Nós temos gordura no rosto inteiro. E quando a gente emagrece, a gente também perde volume no rosto, porque a gente também perdeu gordura. É como se eu tivesse uma bexiga cheia e depois eu soltasse o ar. Então, o ar vai embora e a bexiga vai... né? Fica toda ali deformada. O que acontece com a nossa pele? Se eu tenho uma paciente ali 20 anos, 30 e pouquinhos anos, né, que ela passa por esse processo de emagrecimento, mas ela tem bastante colágeno, ela tá com tudo trabalhando bem no organismo dela, a chance da pele dela grudar de novo, sem ela ter grandes prejuízos, é muito grande. Agora, quando a gente fala de uma paciente 35 mais, 40 mais, que perde esse mesmo volume de gordura, a pele ela já não tem colágeno suficiente, substância suficiente para grudar esse rosto sozinho. E a gente começa assim a perceber rostos com muito mais flacidez, com muita mais pele sobrando, rostos com queda, rostos que eu posso chegar a afirmar. Eu já vi rostos de pacientes emagrecidas assim, que elas envelheceram 10, 20 anos no rosto, mesmo estando com um corpo muito bonito. Marília, então quer dizer, e eu já escutei isso, tá? Já escutei gente falando assim, então eu não vou emagrecer porque eu não quero que o meu rosto caia. Calma, gente, são coisas diferentes. Primeiro, cuida da sua saúde. Emagrecimento também é saúde, obesidade é doença, né? Então então cuida da sua saúde primeiro. O rosto a gente cuida, tem como cuidar antes do processo, durante o processo e depois do processo. E é isso que vai garantir os melhores resultados. Mas então o que eu sempre digo é, tivemos um problema com o rosto? Vamos correr atrás do rosto. Existe tratamento, existe solução. Vai ter que investir? Vai ter que investir. Vai ter que passar pelo processo? Vai ter que passar pelo processo. Um conselho que eu realmente dou como profissional que vê isso todos os dias é, se você puder começar antes do emagrecimento, já prevenir, cuidar durante e cuidar depois, você vai ter um resultado melhor e você vai gastar menos, tá? Pensando até nesse quesito aqui. Agora, não deu para fazer o antes, não fez o durante, você é uma 35, 40 a mais, que já vai ter uma perda de flacidez, né? Vai ter uma flacidez mais acentuada. Você vai cuidar só no depois? Tem jeito? Com certeza tem. Mas talvez você tenha que passar por procedimentos um pouquinho mais chatinhos, um pouquinho mais invasivos, gastar um pouquinho mais, mas faz parte. Então, tem solução? Tem solução sim. Então, no meu ponto de vista, é superior. Os benefícios, repito, quando bem indicado, né, quando acompanhado por profissionais sérios, eles têm sido muito maior do que os desafios, porque desafios a gente foi preparado para vencer. E agora, dando sequência, então, a esse programa que está com um assunto tão profundo, né, e tão cheio de novidades, eu vou apresentar para vocês uma nova estreia também aqui no Beleza Inteligente. Eu sei que existe muita curiosidade acerca de como é que tudo acontece, como essa mágica acontece. A gente costuma ver nas redes sociais muito os antes, o depois. Muitos profissionais postam ali alguma coisinha dos bastidores da clínica, mas as pessoas têm curiosidade de saber como funciona de fato uma clínica, quais procedimentos são feitos, o que o pessoal mais faz, o que mais dá resultado, o que é legal, o que não é. Então, o Beleza Inteligente na TV foi para a rua. Ou melhor, para a rua não, ele foi para as clínicas. E hoje eu inauguro esse novo quadro que é o Bastidores da Beleza, no qual a gente visita algumas clínicas que são referência na estética nacional para trazer para vocês os bastidores da beleza. Bora conhecer essa primeira clínica de referência?
E para estrear o nosso novo quadro Bastidores da Beleza, eu vim fazer uma visita nessa clínica maravilhosa da doutora Priscila Ferrari aqui em São Paulo. Pri, obrigada por estar recebendo a gente aqui. Obrigada a você. Olha, é uma honra ter vocês aqui conosco na nossa unidade dos Jardins. Fica o convite para conhecer a nossa unidade de Santana também, Clínica que é onde tudo linda. começou. Lá tudo começou e aqui foi quando Tudo vocês expandiram começou, tudo, né? Exatamente, porque São Paulo é muito grande, né, Mari? São Paulo é o centro de tudo aqui no Brasil, então as pessoas que estão aqui na Zona Sul não conseguem ir para a Zona Norte, da Zona Norte vice-versa. É como se fossem cidades diferentes até, né? Aí a necessidade de ter 2 clínicas, que não é fácil, né, amiga? Nada, conciliar essa vida. A gente estava aqui antes de começar a gravação falando de conciliar tudo, né? E conciliar clínica, gestão de tudo, e família, e filho, e ser mulher, e dar conta de tudo, e que não é, nunca é fácil. Exatamente, mas é um prazer enorme receber vocês todos aí de casa aqui na nossa clínica, não é minha clínica. E Pri, no nosso programa a gente fala muito sobre a beleza feita de forma inteligente, uma beleza que respeita a saúde do paciente, respeita cada individualidade, preza por essa mínima invasão, por tudo mais. Você encontrou um grande nicho aqui para sua clínica aqui em São Paulo, que são as tecnologias. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa virada de chave, quando foi que você começou a se interessar por tecnologia e que você percebeu que eram elas, assim, tanto o caminho para o paciente, quanto o caminho para um negócio. Conta pra gente como é que foi essa história. A eletroterapia está na minha veia, porque eu sou fisioterapeuta de formação. Então, na fisioterapia, a eletroterapia vem da nossa grade de formação. A gente aprende os fundamentos da eletroterapia, a importância na reabilitação, na prevenção. E eu fiquei muito feliz, na verdade, com a evolução da estética, porque assim, eu encontrava os meus professores, Priscila, você é tão estudiosa, é uma judiação você ir para dermatofuncional, é uma judiação você ir para estética, porque de repente você não pode entregar tudo quanto você entregaria na pneumo, que é na área hospitalar. E assim, muitos anos passaram, 20 anos de formada, e assim... Isso a gente nem conta, né? Mas nem... 20 anos a idade. E aí, desde o início, essa paixão, essa pulsação pela dermato, por essa área, por cuidar de pessoas. E aí eu lembro, na minha última pós-graduação, estava publicando um artigo de uma tecnologia que estava chegando no Brasil, um professor meu, eu falei, olha, professor, você muito se engana, porque hoje a gente está publicando, o Brasil ele se tornou referência em tecnologia, e eu assim, como eu cheguei no início de tudo, eu tive a honra de aprender antes, ministrar o primeiro curso de criolipólise que teve nacional, e aí com outros grandes professores daquela época também, há mais de 10 anos atrás. Então assim, a eletroterapia nasceu junto com a minha formação, então nós caminhamos juntos, desde a primeira chegada da primeira radiofrequência, estudando o que ia chegar fora, e hoje em dia a mesma coisa. Hoje eu faço a curadoria de tecnologias, cuido também de curadoria de congresso, mas assim, antes da tecnologia chegar, a gente já está aprimorando protocolos, a gente já está com as empresas, vendo o que tem de tendência, trazendo para cá, para poder trazer novidade, porque os pacientes gostam. Mas a eletroterapia, Mari, ela tem um grande diferencial. Ela traz, ela cuida, trazendo naturalidade. Com certeza. E assim, e olha, e também não tem um lado fácil também da profissão, né? Porque parece tudo fácil, tudo bonito. Quem vê isso aqui, é justamente por isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para saber dos bastidores. Era o que eu não tinha plano B. A questão dos injetáveis é algo hoje atribuído a todas as classes profissionais e também aos fisioterapeutas, que é a minha classe. Mas isso é bem recente. Então a minha profissão começou há 20 anos atrás. Então assim, muito antes de eu imaginar que eu trabalharia com injetáveis, que eu iria ser uma injetora ou que teria injetores aqui na clínica, eu teria que... o que eu tenho para trabalhar? Era o que você tinha, era a ferramenta que você tinha. Isso, e você começou a era a minha ferramenta de trabalho. Então eu uso ainda como grande forte o carro-chefe, porque é a minha ferramenta de trabalho, porque eu aprendi a utilizar. Eu dou aquela pincelada, o refinamento com injetável, e aqueles resultados exuberantes. É aquela coisa, né? Uma não substitui a outra, mas elas são muito complementares, né? E o que eu acho muito interessante de tudo que você contou é essa história de abrir caminhos, né? É de ser visionário, de lá atrás já ter enxergado esse caminho, né?
E é como você disse, não é que, nossa, eu achava que a tecnologia ia ser o que ela é hoje. É o que você tinha na época, mas você pegou e falou assim, é isso que a gente tem, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E virou essa grande potência, né? Isso que é muito interessante também, para mostrar para as pessoas que nem sempre foi fácil. Não, e assim, né? o que as pessoas não acham é que assim, o que muda também, o diferencial é quem está praticando. Assim como eu, existem outros profissionais que são incríveis, que são brasileiros e que dão nome à estética facial nacional e que estão aí palestrando internacionalmente, estão voando. Por quê? Porque é uma máquina, né? E quem controla a Ferrari, quem controla os grandes carros são os bons pilotos. Então, assim, a tecnologia ela só tem esse atributo ao sucesso de hoje graças aos pilotos que eu ajudei a formar lá atrás, que eles estão trabalhando e trazendo protocolos, né? Pri, eu vejo muito isso também, como pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Pensar um pouco além. Eu vejo muitos, né, colegas nossos e tal, principalmente o pessoal que está começando muitas vezes, tentando nadar só conforme a maré leva. Então, se tá todo mundo fazendo isso, eu preciso fazer isso. Se todo mundo só tá olhando para aquela tecnologia, eu vou olhar para aquela tecnologia também. Pelo menos olhando para a minha história, eu vejo que muito do que me diferenciou, que me fez alcançar outros níveis profissionais, foi muitas vezes olhar para aquilo que as pessoas ainda não estavam olhando, né? Você enxerga isso também na sua carreira, não pensar só no óbvio? Eu sou do contra. Eu também. O que todo mundo tá fazendo, às vezes eu não quero fazer, entendeu? Olha, tem tecnologia que foi relançada agora, que eu trabalhei há 20 anos atrás, que eu conheço os benefícios, que eu tô tão apaixonada. Não tô, porque tem outras tecnologias que estão para vir que não são tudo isso. Então, assim, quando você tem muito tempo de mercado, você tem propriedade, você trabalha com isso, você vivencia 24 horas daquilo, aquilo também te dá uma base tão relevante para ser muito criteriosa no que você vai ter na tua clínica. Então, assim, eu nunca comprei equipamento de modinha. Põe aí. Eu nunca comprei equipamento de modinha. E eu assino embaixo. Não é? Eu sempre comprei tecnologia que realmente entregasse resultado para o meu paciente. Tá joia, Pri, o nosso papo aqui tá ótimo, mas agora eu quero conhecer em loco. Eu quero que você me mostre, eu quero conhecer um tour aqui pelas suas tecnologias, pela sua clínica, e eu quero que você me mostre quais são os campeões, quais são as suas queridinhas, qual é aquela que você não fica sem. E aí eu vou te fazendo algumas perguntinhas por lá, vamos? Pri, quando o assunto é corporal, é corpo, quais são as principais queixas dos pacientes hoje? Bem, a primeira queixa vem sempre associada ao emagrecimento, a questão da gordura localizada. Além da flacidez, mas vamos falar de gordura localizada, porque esse é o amor da minha vida, a criolipólise eu amo. Eu tenho algumas criolipólises aqui na clínica, mas eu vou mostrar hoje para vocês uma que eu sou apaixonada. Aqui tá um clássico, que é a radiofrequência microagulhada, que são aí agulhas de ouro associadas à radiofrequência, que agem lá dentro da pele, formando aí todo esse aquecimento e essa produção abrupta de até 400 vezes mais colágeno com um processo de reparação. Uma tecnologia que tem que ter um certo cuidado, tanto na hora de você fazer, de você preparar o seu paciente, no que você pode estar colocando na entrega da pele, como que você gerencia o processo de inflamação, é como que vai ser teu resultado, se ela vai ter algum tipo de manchinha ou não, é o gerenciamento dessa tecnologia, mas isso aqui é um clássico e a gente tem resultados incríveis. Uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça. Diante de tanta coisa, de tanta tecnologia, tem uma queridinha? Tem alguma assim que não pode tirar de você, que você não fica sem de jeito nenhum? Não vi você, inclusive em mim mesma. Eu quero saber. E aí, conta? Se eu puder, eu disparo o tiro para todos os lugares. Se eu puder, eu levo pra minha casa e fico fazendo. As pacientes falam, você faz dos pés à cabeça? Eu falo, faço dos pés à cabeça. E assim, eu falo, eu mantenho meus 43 anos, assim, sem quase nada com essa tecnologia. Hypro ultrassom micro e macro focado, sem sombra de dúvidas. Eu sou tendenciosa, eu também amo demais. Nossa, e olha só, o meu é da edição de quando lançou essa tecnologia. Sim, o preto é daquela primeira edição. Eu acho que foram 20 no Brasil só, alguma coisa assim. Comprei lá na pandemia e assim, com certeza a tecnologia para tudo. Paciente está perdendo gordurinha localizada, eu quero trabalhar essa flacidez, quero fazer compactação do subcutâneo, ela. Paciente está com flacidez 40 a mais, ela. Paciente está sofrendo derretimento facial, ela. Então, assim, é uma tecnologia coringa, é a que mais entrega. E assim, a gente fez até essa questão de buscar dados, a tecnologia que a gente mais realiza na clínica
Ela, o Hypro é o sucesso. Não, é meu queridinho. E ele é sucesso para o paciente e para a clínica clínica também, também, que né? não acreditava que veio fazer. Gente, tem máquina até embalada aqui, que nem abria, não abriu Disse ainda. que aqui é a academia da pele, Que meu delícia! Ô Pri, muito você tem falado sobre celulite, lipedema. Qual é a indicação? O que você tem aí de tecnologia que é top para esse tratamento? Ó, tem tecnologia que está chegando aqui, que eu ainda não posso dar spoiler, mas eu vou convidar vocês para conhecerem a sala da mulher, que é a sala da celulite. A celulite é uma grande dor, e aí fica sempre uma dúvida, o que é celulite, né? O que é lipedema, que hoje é muito questionável. Hoje a gente diz aí que 12% das pessoas têm lipedema, mas será, Mari? Quantas pessoas têm lipedema que não foram diagnosticadas, que não têm acesso de ir para o médico? Então, assim, por toda essa questão hormonal, desse histórico de mulheres voluptuosas que a gente tem no nosso país, a gente sabe que é muito mais. Então, assim, a escolha de tratar a mulher com alta tecnologia é, assim, algo incrível. E eu sempre opto por tratar com radiofrequência, quando a questão é celulite, por causa dos benefícios que a radiofrequência tem para a pele. Mas, assim, quando a gente fala de radiofrequência com sucção, que tem uma sucção leve, ponderada, né, que trata com parcimônia essa dor da mulher, que não agride a pele, então a gente está falando de uma sucção pneumática. E aí aqui eu tenho 3 tecnologias no qual eu utilizo muito para cada paciente, dependendo do grau de sensibilidade, localização, a gente utiliza uma tecnologia. Essa em especial a gente trabalha a questão do lipedema, porque a gente está falando de uma inflamação subclínica com um padrão diferenciado de trabalho. É um trabalho que está sendo publicado aí em off também para vocês conhecerem, mas assim, são tecnologias que eu gosto muito porque eu gosto de alta tecnologia, como eu já disse, e a união, se a gente consegue unir tecnologias como, aqui eu tenho radiofrequência, seja ela monopolar ou bipolar, mais a sucção pneumática, mais a questão da LED terapia, então eu consigo melhorar a flacidez, soltar os septos fibrosos, compactar a gordura, além de trabalhar a gordura, tratar a inflamação. Pri, obrigada por nos receber aqui nessa sua clínica maravilhosa, por tanta generosidade em compartilhar informação com a gente. O Beleza Inteligente na TV está sempre de portas abertas para você. Obrigada mesmo, Ai, viu? obrigada a vocês por terem conhecido. Aqui fica o convite agora para vocês conhecerem a nossa unidade de Santana. Vamos conhecer. E tem tecnologia, a gente faz por amor. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Esse programa maravilhoso. E eu espero vocês aqui, ó, na clínica para conhecer também. Com certeza. E tá passando aqui para vocês, ó, todos os arrobas aqui da clínica, da doutora Priscila, para vocês seguirem também, tá bom? Vamos de volta pro estúdio. Muito legal conhecer um pouquinho mais da realidade por trás das clínicas, né, gente? Desses grandes profissionais que fazem a estética acontecer todos os dias. Porque muitas vezes a gente enxerga só o resultado final, mas esquece que por trás desse resultado tem muito processo, muito planejamento, muita dedicação, muito cuidado por trás de cada atendimento. E é justamente essa a missão do Beleza Inteligente na TV. A gente quer mostrar para vocês os bastidores, trazer informação e aproximar os profissionais dos pacientes. E construir, é claro, uma estética sempre mais consciente e mais inteligente. E nós estamos nos aproximando aqui do final de mais um programa que foi muito maravilhoso, muito rico. Eu espero ter contribuído com vocês, ter trazido informação de qualidade para dentro da sua casa. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui comigo mais uma vez. Quero agradecer também os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Madelaine mais uma vez, gente. Vocês viram que joia, agora eu sou os dela, né? Amei. Tá passando para vocês aqui o Instagram da Madelaine, onde vocês também podem adquirir essas peças lindas, maravilhosas. E eu quero agradecer principalmente a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e dizer que sim, existe um caminho diferente, uma forma inteligente de pensar e de fazer a beleza. E se você acredita nisso, compartilha com as pessoas esse episódio e fica aqui comigo. A gente se encontra de novo no próximo sábado às 16h30, neste mesmo canal. Beijo!